Fala guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje teremos a 18ª review de Saint Seiya Next Dimension, a continuação canônica da saga de Hades. Então já deixa aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos demais sem mais enrolações. Bora pro vídeo! O 13º Cavaleiro de Ouro. Dizem que na era mitológica havia uma 13ª casa no santuário. Ela se chamava Casa de Serpentário, se encontrando entre as casas de Escorpião e Sagitário. A generosidade, sabedoria e valentia do cavaleiro que protegia a Casa de Serpentário era maior entre os 13 Cavaleiros de Ouro. Suas ações eram mais sublimes que qualquer coisa, e ele foi capaz de curar todos os feridos, bem como a questão das doenças que eles sofriam. Finalmente, ele foi considerado um deus. No entanto, ele teve a arrogância de realmente querer elevar-se de humano a deus. Ele provocou a ira dos deuses e foi expulso do santuário, enquanto todos os vestígios da sua existência foram apagados. Essa é a lenda do Cavaleiro de Serpentário. Cardinale deboche de Shijima dizendo que parece que sua rosa branca tinha tirado seu juízo. Ninguém iria acreditar na ressurreição do Cavaleiro de Serpentário. Ele conhecia todo o santuário e não viu esse homem em lugar nenhum. Onde estaria o 13º Cavaleiro de Ouro? Shijima responde que Cardinale sabe perfeitamente onde ele está. Porém, não só ele. Todos os 88 cavaleiros, até os soldados rasos, devem conhecer esse homem. Não pode ser! Esse homem é... Nesse momento, Doku percebe a presença de um conhecido. Ele fala para Shiryu que a conversa deles terminava ali. Parecia que ele tinha um convidado. Shiryu vê um espectro, Suikyo de Garuda. Shiryu se pergunta como um dos 3 juízes do inferno poderia ter chegado até ali. Ele pergunta para Doku o que estava vendo. Doku fala que mais cedo, uma estrela cadente que acredita-se ser Athena caiu em seu templo. Algum tempo já se passou desde então. Tenho a impressão que algo aconteceu com Athena, mas desconheço o que é exatamente. Agora mesmo sinto um cosmo tenebroso se aproximando do santuário, e eu não sou o único a senti-lo. Esse cosmo é completamente diferente do cosmo das estrelas do mal do exército de Hades. É uma dimensão muito maior e muito mais assustadora. Doku ordena que Shiryu se apresse e vá para o templo de Athena. Shiryu diz: Mestre, quer dizer que você confia em mim? Doku fala que já mandou ele se apressar. Shiryu vai, e ele ainda diz que provavelmente eles já não se verão mais naquela época. Ele o estará esperando ansiosamente daqui 200 anos. Em frente, a Cachoeira de Rozan. Se despedindo, Shiryu vai embora. Doku, de frente com seu antigo companheiro, alegremente diz que não podia acreditar que ele tinha chegado naquele lugar. Incrível! Realmente incrível, Suikyo de taça! Suikyo repreende dizendo para não chamá-lo assim. Ele agora é um espectro que jurou lealdade a Hades. Suikyo de Garuda. Doku diz: Sei. Parece que está cometendo um erro aqui. Mesmo que o céu e a terra caiam sobre sua cabeça, tu sempre serás meu melhor amigo de toda a vida. Esse é Suikyo de taça. Mas eu estou agora como Cavaleiro de Ouro, guardião da Casa de Libra. Mesmo que seja meu amigo, não posso deixar que passe por esta casa. Suikyo diz que eles já falaram demais, e os dois partem para cima. Começando uma batalha frenética. Suikyo diz que parece que as habilidades de Doku melhoraram. Mas eu não tenho tempo de medir habilidades com você. Receba minhas presas de gelo! Lanças de gelo da Lotus Branca!
Doku, o Libriano diz que Suikyo o deixou muito triste. Voltando ao templo do mestre, Cardinale diz: bobagens! Esse homem que você disse ser o 13º cavaleiro, se for realmente ele, porém, ele está morto há muito tempo. O mais poderoso cavaleiro de ouro comparado a um deus. Qual será a sua verdadeira identidade? Meu amigo! Marin tenta acalmar China, que estava agonizando. Ela pergunta o que China queria dizer com tudo aquilo. De repente, China ataca Marin. A Amazona pergunta o que ela estava fazendo. China diz que o fim se aproxima, que o fim estava chegando. E parte para cima de Marin de novo. Marin defende o ataque e percebe que é como se a China fosse outra pessoa naquele momento. China se prepara para atacar e lança suas garras de trovão. No mesmo momento, Marin se defende com seu lampejo da águia. O choque dos dois golpes faz a máscara de China cair. China, sem forças, começa a cair. Porém, Marin se apressa para ampará-la. A Amazona de Águia percebe que China estava com uma feição tranquila. Parecia que ela tinha voltado ao normal. Mas por que essa mudança repentina? Será que isso tem conexão com as ruínas de Serpentário? O que será que aconteceu na casa de Serpentário? O que diabos ocorreu no passado? Na casa de Libra, Suikyo pergunta para Doku o que o deixa triste. Seria o fato dele lamentar ser derrotado e não proteger a Athena? As estacas de gelo caem no chão. Nenhuma sequer feriu Doku. O Libriano diz que Suikyo é quem o entristece. As suas lanças são inúteis contra ele. Sua técnica não passava de uma postura patética. A dura verdade é que você está completamente vulnerável. Suikyo parte para cima, dizendo para Doku não dizer bobagens. Contudo, facilmente Doku detém o ataque e diz que Suikyo não tinha mais força alguma. Ele ainda fala que se Suikyo realmente tivesse forças, então ele seria derrotado pelo seu ataque. Sem dúvidas, as lanças de gelo da Lotus Branca não levavam o verdadeiro poder que ele possui. Nesse momento, Doku começa a chorar. Ele fala: Suikyo, por acaso você gastou todo o seu corpo e espírito e gastou sua vida para chegar até esse lugar? Suikyo, me diga. Tem que me dizer a verdade. Esqueceu que somos verdadeiros amigos desde pequenos? Suikyo, eu quero que divida todo o seu sofrimento comigo. Receberei toda a sua dor. Suikyo, não sofra sozinho. Eu te protegerei. Suikyo também começa a chorar. Ele fala: Doku. Sim, Doku, meu amigo. Na casa de Virgem, Tema diz para Shun que foi naquele lugar que ele sentiu o cosmo de seu mestre desaparecer. Porém, Shun diz que sentiu o cosmo de seu mestre por um instante. Então, provavelmente, ele está a salvo. Tema diz que ele não vê ninguém naquela casa. Porém, Shun diz para ele não se enganar, pois naquela casa tem um cavaleiro de ouro terrível. Naquele momento, surge um cavaleiro ali. Tema, sem perder tempo, parte para cima dele. Contudo, Shun pede para ele esperar. Os dois são jogados para longe. Shun fala para Tema que ele não deve cruzar as 12 casas daquela maneira imprudente. E além do mais, aquela pessoa não era de carne e osso. Tema pergunta como assim ele não era de carne e osso. Shun diz que ele é uma espécie de projeção. Tema então pergunta se é um tipo de barreira caso a casa esteja vazia. Shun confirma que provavelmente sim. E ainda diz que esse é o Cavaleiro de Ouro que conversou telepaticamente com Xion. Essa pessoa é o Homem Silencioso, Shijima de Virgem. De repente, os dois começam a agonizar. Eles escutam uma espécie de assobio. Shun diz que aquele era o espaço silencioso.
Se aquilo continuar, suas mentes serão destruídas. Eles irão morrer ali. Naquele instante, o espaço silencioso parou. Os dois se perguntam por que parou. Os dois percebem a presença de outro cavaleiro de ouro ali. Tema pergunta quem era essa pessoa. Shun não acredita. Aquele é o homem mais próximo de Deus, Shaka de Virgem. O que Shaka está fazendo no passado? O que significará seu retorno em Next Dimension? Tesouro do Céu! No templo do Grande Mestre, Shijima pensa. Ao que parece, a Casa de Virgem acaba de ser invadida por duas pessoas. Mas posso sentir um cosmo diferente entre eles. Nunca senti um cosmo como esse antes. Não parece ser um corpo de verdade. Não. Não pode ser! Na Casa de Virgem, Shijima e Shaka ficam frente a frente. Shun diz que dois cavaleiros de Virgem do passado e do futuro estão prestes a se enfrentar. Tema pergunta quem é aquela outra pessoa sentada na posição de Buda que acabou de aparecer. Por acaso também era uma projeção sem corpo de verdade? Shun diz que é o que parece. Contudo, Shaka está morto no futuro. Por isso ele não entende como ele está ali. Nesse momento, Tema alerta Shun. Havia algo na sua armadura. Shun percebe. A projeção de Shaka estava sendo emanada de sua armadura. Shun fica confuso. Ele não entende o que estava vendo. Porém, ele se lembra. Após a Batalha das 12 Casas, a armadura de Andrômeda reviveu graças ao sangue de Shaka. E por isso, deve haver sangue de Virgem adormecido em sua armadura. O DNA de Shaka despertou diante de outro cavaleiro de Virgem igual a ele. Mesmo assim, este será um duelo colossal. Apesar de apenas ser uma projeção, ele cruzou o tempo e espaço, mais de 200 anos. Este será o encontro de dois cavaleiros de Virgem. Shijima fala: Você é protegido pela constelação de Virgem, assim como eu. Foi você que interrompeu meu espaço silencioso? Shaka confirma, e Shijima pergunta por qual motivo ele fez isso. Mesmo também sendo da constelação de Virgem, ele não irá permitir sua permanência na Casa de Virgem sem permissão. As 4 portas de Buda surgem. Tema se pergunta, 4 portas de Buda? Quer dizer que se eu quero seguir meu caminho, devo escolher uma das portas? Shun diz que parece que sim. Tema ainda fala que eles não sabem qual porta deve ser a certa. Porém, se eles demorarem, o espaço silencioso irá voltar. Sem alternativas, Tema escolhe uma porta. Contudo, Shun pede para ele parar. Eles devem pensar um pouco. Tema, sendo teimoso, diz que eles não têm o porquê esperar e fala que vai abrir. Nesse momento, os dois são jogados para longe. Tema se pergunta o que foi isso? É como se alguém os pegasse pela nuca e os jogasse para trás. Shaka diz: Não toquem nessas portas. Essas 4 portas são a barreira mais poderosa da Casa de Virgem. Nenhuma dessas portas permitirá que vocês sigam adiante. Especialmente vocês que não receberam a preparação adequada. Isso seria impossível. Shijima pergunta a Shaka do porquê ele ajuda os invasores. Se ele continuar interrompendo a barreira, então será considerado um inimigo e ele terá que o destruir. Shaka diz que não se deterá. E Shijima responde que então ele irá morrer. Shijima eleva seu cosmo e Shun percebe. Aquela era a maior técnica de Virgem. Tema se pergunta, Tesouro do Céu? Shun explica que é o campo de batalha que reúne ataque e defesa ao mesmo tempo. Uma vez utilizado, é impossível atacar ou se defender. Percebendo a situação, então Tema se pergunta se eles serão destruídos. Shaka também começa a elevar seu cosmo e Shun percebe. Aquilo era... Ele liberou o Tesouro do Céu.
Tesouro do Céu versus Tesouro do Céu. O que se dará esse combate entre o homem silencioso versus o homem mais próximo de Deus? Continua no próximo episódio. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Mais um vídeo e esse foi complicado, viu? Essa semana eu tive muitos problemas, uns envolvendo saúde, o que me impossibilitou de trabalhar no vídeo como eu gostaria. E o outro era arrumar certos equipamentos para o meu escritório, vamos dizer assim. Se você quiser conferir tudo, é só ir lá no Instagram. Então é isso, até a próxima. Valeu! Eu estou de volta à casa de virgem? Opa, tudo bom?